Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui falar sobre objetos amaldiçoados dentro da casa, dentro do lar. Quais são os perigos que isso pode trazer para a nossa vida, para a nossa casa. Eu quero compartilhar uma palavra e nessa palavra falar sobre esse assunto, amém? Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixe teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Então, amada igreja, aqui em Josué capítulo 7, vai falar sobre os israelitas são derrotados por conta do pecado de Acã. Versículo 1 diz assim: E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. O que é anátema? É amaldiçoado. Porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então, Josué, quem foi Josué? Josué foi um estrategista militar, um homem muito bom de guerra, em lutas, em pelejas, no que diz respeito a material bélico, a organização, a conquista de terras. Ele foi o sucessor de Moisés e, devido à ordem divina, à ordem de Deus, Deus deu essa ordem, essa instrução para Moisés ungir Josué perante todo Israel, perante toda a congregação de Israel. E Josué, ele já havia aprendido muito bem, né, quais eram as suas funções, o que ele precisava, porque ele já havia sido treinado durante muito tempo ao lado de Moisés. Então, ele foi escolhido, eleito por Deus e Moisés obedeceu à ordem divina. Interessante observar que após a conquista de Jericó, onde Raabe ela vai ser salva porque ela ajudou e acolheu os espias, agora havia uma cidadezinha que precisava ser conquistada e Josué ele era muito bom em conquistas de terra, como eu havia falado anteriormente. Ele traçava planos estratégicos, ele era muito bom nesse sentido de conquistas de terras. O texto sagrado vai dizer que havia uma cidadezinha bem pequenininha, chamada Ai. Era assim o nome, irmã Raquel? Sim. Era uma cidadezinha muito pequenininha, inexpressiva, diante de tantas outras cidades que ele havia conquistado. A cidadezinha de Ai praticamente já estava ganho aquela guerra, possivelmente tomar a posse daquela terra, já estava praticamente ganho. Então, amada igreja, Josué, ele vai conversar com os outros, vai traçar ali planos, os homens de guerra, os homens hábeis. Tinha que ser homens hábeis, corajosos. Os covardes, ele nem enviava. Tem isso, irmã, que eu tenho, o texto sagrado vai dizer, né? O próprio Deus falando. Se tem alguém que não estiver hábil, covarde, medroso, é melhor que nem vá para a guerra. Tem isso, irmã, que eu tenho. Depois, outro dia, eu posso falar sobre isso. Por conta da energia, né? Se você vai com medo, já achando que não vai dar, então é melhor nem ir. Porque para ir, o pensamento tem que estar alinhado, que vai ganhar, vai dar tudo certo, porque Deus está na frente. Então, essa cidade era uma cidade pequenininha, uma cidade inexpressiva. E o texto sagrado vai dizer que Josué, ele vai enviar o povo. Irmãs, ele
não buscou o Senhor, não buscou orientação. O fato é que perdeu. Eles perderam. Perderam, irmã Raquel? Perderam. Como assim, irmã Raquel? Perderam. Perderam. E Josué, ele vai agora orar ao Senhor, vai buscar o Senhor, vai descer em oração, em jejum. Por isso que nunca é bom, irmãs, nós fazermos alguma coisa sem orar. Sempre é bom estar aonde? Na oração, na dispensação do Senhor. Sempre é bom, amada igreja, estar na oração, na dispensação do Senhor. Amém? Não é bom estar fazendo as coisas, realizando sem a orientação do Senhor. Tem uma palavra em Provérbios que vai dizer, que eu estou me lembrando aqui, confia ao Senhor os teus planos, eles serão bem estabelecidos. É mais ou menos assim, está em Provérbios. E ali, irmãs, ele vai buscar o Senhor, ele vai clamar ao Senhor, ele vai colocar aquela situação diante de Deus. Ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai colocar diante do Senhor. E o texto sagrado vai dizer que Deus vai falar para ele, vai revelar para ele que tinha algo ali amaldiçoado. Irmã Raquel, porque Deus revela o oculto, o profundo e o escondido. Eu já contei aqui de coisas que eu já encontrei aqui no quintal que Deus havia revelado. Irmã Raquel, Eu já contei aqui, amada igreja. Eu já contei aqui, já compartilhei. Algo aqui no quintal. E alguns objetos, né? Tem aqui no canal os vídeos, né? Coloca assim, o mistério do guarda-roupa. Recentemente um móvel também, mais ou menos dessa época. Eu havia pintado e reformado o móvel, estava usando o móvel. E recentemente, foi coisa do ano passado. Ou esse ano, eu nem me lembro, mas acho que foi ano passado que eu quebrei aquele móvel. Deus enviou uma irmã de oração aqui dentro da minha casa e ela quebrou aquele móvel para mim, me ajudou, né? Que eu estava com alguns problemas de saúde, estava sem força na mão. E aquela irmã ali quebrou aquele móvel. Então, voltando aqui, né, para a história sagrada. Eles perderam, Josué desceu na olaria, buscou o Senhor, falou com Deus, e Deus revelou que era a capa babilônica. Deus revelou que tinha algo ali e que era a capa. E Moisés falou com o povo que eles perderam aquela guerra porque tinha algo amaldiçoado ali. Irmãs, era uma capa. Era uma capa, irmã, era uma capa bonita, adornada, com alguns enfeites de ouro, né? E ali, amada igreja, Deus revelou. E aquele homem, ele foi apedrejado, ele foi morto, porque segundo a lei de Moisés, não tinha perdão, tinha que ser executado. E eles perderam aquela guerra. E depois o homem, ele vai confessar, eu vi uma capa bonita e eu achei que não tinha nada demais. Guardar a capa para usar em benefício próprio. E ali Deus vai dar uma ordem, Deus vai falar, retira do meio de vós o anátema, o amaldiçoado. E ali, irmãs, aquele homem, ele foi executado. E quantos de nós, às vezes olhando a aparência, às vezes é um prato bonito, às vezes é uma roupa bonita,
Às vezes é uma sandália bonita que você não sabe nem da onde que saiu aquilo. Alguém pegou e te deu. Você não sabe nem de onde que essa pessoa recebeu. Às vezes é um móvel, um terço, um cordão de antepassados. Você não sabe se foi feita uma reza, alguma jura, alguma coisa no mundo espiritual. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Coisa de uns 5 anos atrás, Deus foi me despertando para isso. Eu me lembro que eu tinha jarras de vidro da época da minha avó. Eu tinha algumas coisas aqui, mas eu fui tirando tudo, fui destruindo tudo, né? Você foi destruindo, irmã, eu fui destruindo. Eu tinha, irmãs, ó, o Espírito Santo está me lembrando aqui. Eu tinha até um canivete, que esse canivete era do meu avô. Eu lembro do meu avô, né? Porque os meus avós que me criaram, eu me lembro muito assim do meu avô que ele fumava fumo de rolo, cachimbo. Irmã, que eu era. Mães, um ambiente maligno que eu fui criada. Um ambiente maligno. Um ambiente horroroso, um ambiente maligno. Eu sou grata porque eles cuidaram de mim, né? Muito grata, me deram educação. Mas assim, o ambiente, eu criança, você acha que criança não percebe nada? Criança percebe tudo, viu? E eu percebi que aquele ambiente era pesado, era carregado. Eu me lembro do meu avô sentado, cortando fumo de rolo, colocando no cachimbo e fumando com aquele canivete. Irmã Raquel? Amada igreja. E 5 anos, né, que eu fui me despertando para isso, 5, 6 anos, até 7 anos, 7 anos, de 7 anos para cá, que Deus foi me despertando para casa, objetos que eu guardava, às vezes na minha falta de entendimento, amada igreja. Você acha que não tem nada a ver, né? Então, são objetos que você não sabe, você traz toda aquela carga, toda aquela memória, toda aquela lembrança. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Memórias. Até livros também tem memórias, viu? Por quê? Porque a pessoa abriu, a pessoa manuseou, a pessoa folheou. E aquilo dali vai ficando ali, irmãs. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Então, ore ao Senhor, peça ao Senhor para Ele te mostrar, para Ele te revelar se tem algo de oculto dentro da sua casa, algum quadro. Irmãs, quadro amaldiçoado de menininho chorando, quadros que Deus vai abrir a tua visão, Deus vai abrir a tua visão, irmãs. O Deus que nós servimos é o Deus de Daniel, que revela o oculto, o profundo e o escondido. O mesmo Deus que me revelou um trabalho enterrado aqui no meu quintal há mais de 25 anos, irmãs. Há mais de 30 anos, isso aí. Que eu vim morar nessa casa aqui, eu tinha... irmãs, eu tinha uns 15, 16 anos, né? Já se passaram algumas décadas aqui. E Deus me revelou um trabalho ali enterrado. Então, creia no poder do sobrenatural de Deus. Deus vai abrir tua visão, peças de roupa, irmãs, peças de roupa com imagens de caveira. Você sabe o que representa imagem de caveira? Uma entidade de morte. Olha, eu quero ministrar sobre a sua vida que Deus está abrindo a tua visão espiritual. Em nome de Jesus, dentro da tua casa, imagens de palhaço e coisas de boneca. Irmãs, abrindo brechas e ilegalidades. Então, vamos buscar ao Senhor, pedir ao Senhor para abrir a nossa visão. Eu particularmente não gosto, irmãs, nunca gostei de boneca, nem quando criança. E coisas de palhaço também eu não vejo graça nenhuma, irmãs. Imagens, boneco de palhaço, não vejo graça, irmãs. Não vejo graça, não acho bonito, não, né?
mas também não recrimino quem goste, quem tem em casa, mas ore ao Senhor, busca o Senhor, se coloca diante do Senhor, faça jejum, clame ao Senhor, que Deus vai te revelar o oculto, o profundo e o escondido dentro da tua casa. Olha, peça muito a Deus o dom do discernimento, ganhar chinelo, ganhar sapato, muito cuidado. Você não sabe onde a pessoa andou, você não sabe que caminhos que a pessoa entrou, se a pessoa entrou no terreiro, se a pessoa foi no cemitério fazer Mães, isso é algo tão sério que Jesus vai falar. Quando sair de uma terra, bata a poeira dos seus pés. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Para você ver o impacto no mundo espiritual. Se um sapato comum, normal, você andando na rua, carregando todas aquelas influências malignas, né, da rua, vírus, bactérias, protozoários e coisas espirituais também, não é bom nem você entrar dentro da sua casa. Imagina sapatos, chinelos, saltos que você não sabe nem de onde que veio. Recebe, pega, bota dentro do teu quarto, sai entrando na sua casa. Então, irmãs, esse vídeo é um vídeo de despertamento. Lê depois lá Josué capítulo 7, que vocês vão ver, né, o que acontece com essa história, depois que o amaldiçoado é retirado, né, e o homem confessa, o homem ele confessou, mas enquanto ele não foi descoberto, ele estava ali quietinho. Meu Deus, ó, o que Deus está falando aqui? Tem coisas que ficam ali, como eu falei, irmãs, eu com um parente dentro da minha casa, aquele parente dentro da minha casa não me havia me falado nada, que aquele guarda-roupa, guarda-vestido tinha vindo lá da Umbanda, do Candomblé. Irmãs, isso quando eu era criança, aí entrei na adolescência, na juventude. Irmãs, quase 30 anos, que eu já tinha uns 30 anos, eu orava muito, eu jejuava muito, eu buscava muito ao Senhor. E eu comecei a ficar estranha com aquele guarda-roupa, comecei a ficar cismada com aquele guarda-roupa. E eu olhava estranho, eu orava, eu jejuava, eu tinha uma impressão que tinha alguém me olhando ali. Irmã Raquel, Vê aqui o vídeo aqui, amada igreja, vê o vídeo aqui, o mistério do guarda-roupa, Raquel Mariana. E ali, irmãs, e às vezes é isso, às vezes um parente, uma pessoa, às vezes não fala, às vezes não é nem por maldade, falta de entendimento, né, como esse parente na época. E esse homem aqui, ele não falou nada, depois que ele foi descoberto que ele falou. Né? E ali aquele guarda-roupa foi destruído, coisas boas começaram a acontecer, o quarto foi renovado, porque as paredes eram todas sujas, né? Deus foi ampliando assim, né? O teto também precisava fazer e coisas boas, né? Eu consegui comprar coisas novas que eu não conseguia. Tem isso, irmã Raquel? Sim, amada igreja. Não conseguia comprar coisas novas, né, para esse quarto. O quarto foi renovado, amada igreja. Depois eu comprei umas prateleiras para colocar alguns livros. Já retirei, já coloquei outros livros, né? Então, precisamos estar muito atentos a isso. Interessante que aquele homem, ele pegou a capa, né, que Deus me deu agora, ele ficou quieto, não falou nada. Pessoas que às vezes não falam nada, não diz nada. Aí você que mergulha em oração, você que ora, Deus revela o oculto, profundo e escondido. Né? O oculto, profundo e escondido. Aquele guarda-roupa foi destruído. Irmãs, eu falo de coisas aqui, não foi que eu li alguma revista ou que eu estava em algum lugar que eu ouvi testemunho, não, irmãs. Aquele guarda-roupa foi destruído, né? E ali, durante alguns anos, tinha um móvel ali também, né? Desde essa época, que ficava ali fora. Eu já contei isso aqui, peguei aquele móvel, arrumei mais ou menos. Eu não tinha esse entendimento. E coloquei ali junto com as minhas roupas. E aí, anos depois, irmãs, coisa do ano passado. Isso foi ano passado. Eu comecei a me sentir incomodada com aquele móvel ali dentro do meu quarto. Comecei a me sentir incomodada ano passado, ano retrasado.
E ali eu comecei a orar, eu falei, Senhor, tem alguma coisa nesse móvel, tem alguma coisa, Jesus, me revela. Irmãs, e Deus me deu um sonho revelador. Meu Deus, revelador, né? Revelador daquele móvel. De antepassados vivos, presentes aqui dentro do meu quarto, irmãs. Eu contei isso aqui no canal, amada igreja. Dentro do meu quarto, vivo. Aquela imagem do meu avô, eu não tinha como, porque eu não tive tanta proximidade com meu avô, né? Eu tenho vagas lembranças dele, né? Essa, como eu falei. E ele vivo, eu cuidando dele, e ele bem velhinho, bem idoso, dentro do quarto. Deus me revelando que aquela memória, aquela herança estava entranhado. Meu Deus! Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. E ali, irmãs, aquele móvel, Deus enviou uma varoa aqui de oração, que eu estava com os problemas de saúde, estava sem força na mão nessa época, né? E ali, irmãs, aquele móvel foi desfeito, e glorificado e exaltado foi o nome do Senhor. Eu ainda falei, Senhor, vou doar esse móvel. Até comentei com uma amiga, ela falou, eu quero sim, irmã Raquel. E aí Deus ministrou no meu coração, Raquel, não é para dar para ninguém. E ali eu falei até com a pessoa, me desculpei com a pessoa. Falei, irmã, eu ia te dar um móvel, mas é isso e tal, e tal. Aí ela, então eu não quero não. E ali eu me queimei aquele móvel, amém? Então Deus vai te revelar nos próximos dias. Prato, coisas de antepassado, colchas, eu não sei. Aí na tua cozinha, na tua cristaleira, eu não sei, mas Deus vai te revelar. Existe isso, cuidado com coisas de antepassados. E eu não tinha esse entendimento, eu não tinha, irmãs, esse esclarecimento, eu não tinha. E Deus foi me mostrando ao longo dos anos, Deus foi me revelando, Deus foi mostrando os oculto, profundo, escondido. Como eu falei aqui, né? Como eu falei aqui, né? Desse canivete. Era um canivete velho, usado, né? E ele cortava o fumo de rolo. E ele morreu com problemas sérios respiratórios, né? Então, irmãs, em nome de Jesus, né? Mas existe sim memórias, existe sim, né? Que ficam ali impregnadas toda a energia da pessoa naquele objeto, né? Tanto que uma vez uma irmã aqui no canal, né, ela me perguntou se tinha alguma base bíblica para objetos amaldiçoados na Bíblia. E aqui está uma base bíblica. Amém? Que Deus abençoe. Amém, amada igreja. Precisamos ter muito cuidado com o negócio de objetos. Muito cuidado com o negócio de roupas. Muito cuidado, irmãs, com tudo. Né? Até dinheiro, né? Coisas de dinheiro. Você vê que aquele profeta, aquele Naamã, ele recebeu a cura, ele quis presentear o profeta não recebeu não. Para você ver, irmãs, tem um mistério naquilo ali, o profeta não recebeu não. Não recebeu não, irmã Raquel? Não recebeu não, depois você vai ver lá. Ele não recebeu, por que será que ele não recebeu? Coisas que às vezes nós ganhamos, irmãs, que não é nem para trazer para sua casa, não traga nem para tua casa. Se você sabe que a pessoa não gosta de você, que a pessoa tem inveja de você, que a pessoa tem energia negativa em cima de você, que a pessoa não quer o teu bem, a pessoa te dá um presente, não deixa nem chegar na tua casa. E ali, irmãs, aquele rapaz, o Geazi lá, o moço, foi lá para pegar as mudas de roupa, o ouro, a prata, acabou que ele ficou doente no lugar do homem lá, do Naamã. E também porque ele tentou enganar o profeta. Ninguém engana o profeta. Ninguém engana. Amém? Deus abençoe. Coloca aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você sabia, se você não sabia, se você tem alguma experiência. Amém? Deus abençoe. Paz.